Palpitação, falta de ar, sufocamento, aperto no peito, músculos contraídos, formigamento. Quem já teve uma crise de ansiedade sabe o desespero que é. Mas o que pode causar uma crise de ansiedade? Nesse vídeo eu vou explicar com detalhes os gatilhos que fazem você ter uma crise de ansiedade aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente, o maior canal de saúde mental do Brasil. Hoje eu vou falar sobre os gatilhos que causam uma crise de ansiedade. Eu vou usar um modelo novo aqui no canal. Normalmente eu falo ou escrevo no Flipchart. Hoje eu vou usar uma apresentação aqui no PowerPoint. Vamos ver se fica legal, se dá para vocês entenderem de uma forma mais prática. Então, vamos entender direitinho como que acontece. Isso daí é um cérebrozinho nosso. Como o corpo funciona, como ele dispara a ansiedade, para a gente poder entender de uma forma concreta, não ficar uma coisa abstrata que, enfim, a gente não entende direito e não tem muito o que fazer com aquilo. Então, a ansiedade, a crise de ansiedade, ela é causada da seguinte forma. O corpo percebe sinais de possíveis ameaças no ambiente. Isso ativa essa área do cérebro inconsciente, a gente não pensa para isso acontecer, que chama amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, e essa amígdala instantaneamente, instintivamente, sem que a gente controle, vai liberar dois hormônios, a adrenalina e o cortisol. O cortisol ele vai fazer uns efeitos mais a longo prazo, a médio e longo prazo. Agora, a adrenalina que é responsável pela crise de ansiedade. Por quê? Porque a adrenalina, que é aumentada devido ao sinal da ameaça, ela faz algumas reações do corpo que promovem um instinto de luta ou de fuga. O que a adrenalina causa? Ela causa o cérebro a ficar com a concentração mais voltada para perigos, tanto de fora quanto do próprio corpo, faz com que o coração fique disparado, aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão também. O pulmão, a gente fica respirando mais de forma curta e rápida, respiração curta e rápida, levando a aumento de oxigênio, que pode levar até a falta de ar. Tem um vídeo que eu explico como isso acontece aqui no canal. Os músculos ficam tensos, contraídos. Para quê? Para eles se prepararem para agir. A pele fica com suor, a pele fica bem lisa. Para quê? Para que se um inimigo quiser pegar a gente consegue deslizar e escapar. Suor, o corpo fica suando muito. E o estômago, o intestino, eles paralisam. No começo dá uma diarreia, uma dor de estômago. Para quê? Para soltar tudo, para eu poder lutar e correr mais rapidamente. Tem outros efeitos, a parte sexual, por exemplo, é abolida, porque nesse momento tem ameaça, não tenho que pensar em me reproduzir. Esses efeitos são da adrenalina e isso é muito ruim, ainda mais se a crise de ansiedade vem na ausência de um inimigo real, se ela vem fora de hora. Isso é desesperador, a gente não entende o que está acontecendo e a gente acha que estamos passando mal e vamos morrer. A grande questão é, esses sintomas eles são muito ruins, porém eles não matam, eles não vão fazer mal para você fisicamente na hora. O problema é que, o que acontece? Vem esse gatilho, a gente vai começar a entrar num ciclo, como vocês estão vendo aí. A gente entra num curto-circuito cerebral. Por quê? Porque eu não estou vendo a ameaça. Esse gatilho, às vezes é um gatilho inconsciente que eu não percebi, só que o meu corpo percebeu. E aí, o que acontece? Vai vir um monte de sensação, palpitação, suor, tremor, como vocês podem ver, aperto, náusea, diarreia, tontura. Aí, bom, o que a gente vai pensar? Bom, meu coração acelerou demais, eu estou tendo um infarto, eu estou tendo uma arritmia, isso não é normal, nunca tive isso, preciso ir no pronto-socorro. Segundo, vou enlouquecer. Bom, você está tendo isso, eu fiz exame, ou não tenho nada de saúde, estou sentindo isso do nada, estou ficando louco, vou perder o controle. Eu não vou dar conta de ter isso de novo. Se aconteceu uma vez, é tão desesperador, fiquei desesperado, pode me matar, a sensação é que eu vou morrer. Meu Deus, não posso ter isso nunca mais.
E aí o que acontece? Eu vou ao hospital várias e várias vezes, faço muitos exames, às vezes o médico fala que está normal, a gente fala, pô, mas será? Vou ver outro médico, vou pedir outro exame. Às vezes eu não consigo mais sair sozinho, às vezes eu evito ir para alguns ambientes que eu acho, puxa, eu tive naquele lugar, lá no shopping, melhor eu não ir. Então eu vou num local, mas eu fico meio próximo da saída, porque se acontecer para ninguém ver, eu saio rapidinho, ninguém sente a minha falta, e isso vai entrando num curto-circuito que paralisa a nossa vida. O importante é, isso eu falo nos meus treinamentos, falo no meu clube de assinatura, que para a gente desarmar a ansiedade de uma vez por todas, para a gente ter uma, entre aspas, uma cura definitiva da ansiedade, a gente precisa desarmar esse circuito. E existem técnicas, mesmo sem remédios, que ajudam a gente a desarmar isso, é possível sim. Mas vamos entender então que tipo de gatilho que a gente não percebe ainda, o corpo percebe e ele pode disparar isso. Então, quais são os gatilhos principais que geram essa crise de liberação de adrenalina e da ansiedade? 3 situações principais que nenhuma pessoa gosta. A gente gosta de, claro, não ter inimigos, mas se tiver que ter um inimigo conhecido. Eu tô vendo meu inimigo. Eu sei aonde atacar, eu sei de onde ele está vindo. A coisa que mais gera ansiedade para todo mundo, tá? Isso não faz de você uma pessoa louca ou menos, enfim, equilibrada que as outras pessoas. Isso é para todo ser humano. Indefinições, nós não gostamos de situação indefinida. A gente prefere ter uma bronca, uma ameaça, uma punição clara, eu saber que eu vou me dar mal, do que eu ficar na incerteza se eu vou me prejudicar ou não. Indefinição gera muita ansiedade, sensação de falta de controle, ou seja, eu não consigo controlar nada do que está acontecendo, está tudo na mão de outras pessoas ou na mão do acaso, não está sob o meu controle. Isso gera muita ansiedade e dilemas. Puxa, será que eu vou para cá ou vou para cá? As duas situações têm vantagens e desvantagens, eu não sei o que fazer. Será que eu caso, eu compro uma bicicleta? Mas assim, será que eu vou casar? Será que não? Será que eu mudo de emprego? Será que eu aceito essa promoção? Será que não? Minha família, o trabalho, ou seja, dilemas de coisas que são importantes, isso gera muita ansiedade, a gente não gosta muito de dilemas. Mas vamos ver gatilhos específicos. Então, essas situações, saber que mesmo que seja um dilema bom, mesmo que seja uma indefinição boa, gera ansiedade. O corpo sente isso, tá? É do ser humano. Gatilhos específicos de uma crise de ansiedade. Problemas de saúde. Então, a gente descobrir que tem, por exemplo, um nódulo na mama. Poxa, mas será que é? Será que não é algo maligno? O que eu vou fazer? Opa, o médico fala, ó, tem uma coisa estranha, o corpo já sente isso, muito comum. Pô, tenho alguma alteração no exame, eu olhei lá, vou passar na consulta só daqui uns dias, meu Deus, mas será que é? Será que não é? Vou procurar no Google. Então, problemas de saúde muito comum, porque também ativa aquele senso de indefinição, de falta de controle. Então, isso é algo comum. A ansiedade ela é ruim, mas ela não mata, tá, pessoal? E existem formas da gente conseguir lidar com elas para ela ajudar a gente a resolver. Mas saber que se você está tendo um problema de saúde indefinido com ansiedade, calma, você não é louco e você não é desequilibrado, tá? O que a gente vai precisar fazer é te ensinar ferramentas para lidar com isso, mas não tem nada de errado acontecendo. Medicações, algumas medicações podem precipitar uma descarga de adrenalina. Que tipo de medicações? Pílulas anticoncepcionais não é comum, tá? Mas em algumas mulheres isso pode acontecer. Hormônios em geral, então comecei um tratamento para tireoide, usei um hormônio de tireoide para emagrecer, por exemplo, comecei a fazer um tratamento aí, enfim, na academia, às vezes mesmo sem receita, com oxandrolona, com testosterona, pode causar crises de ansiedade. Então qualquer tratamento hormonal pode levar a crises de ansiedade. Remédios para emagrecer, a grande maioria, não todos, mas uma grande parte. Por exemplo, sibutramina, Venvance, anfetaminas em geral, anfepramona, fenproporex, esses remédios, todos esses podem causar crises de ansiedade intensas. Não é em todo mundo, mas numa grande parte das pessoas.
E remédios para resfriado que tem essa substância efedrina. Às vezes a gente vai ver lá efedrina ou pseudoefedrina ou fenilefrina. Se você ver qualquer uma dessas 3 substâncias no remédio que você está tomando para gripe, para resfriado, opa, isso pode levar a uma crise de ansiedade, aumenta a adrenalina, certo? Café, incluindo remédios com cafeína também. Tem muito remédio para dor de cabeça que tem cafeína, pode aumentar sintomas da crise de ansiedade. Mas muito café para algumas pessoas pode servir como um gatilho. O álcool. Ah, doutor, mas o álcool me dá coragem, ele tira a ansiedade. É verdade, o álcool, ele tira a ansiedade com a mão. Ele é o remédio mais usado para ansiedade no mundo. O problema é que ele faz isso a curto prazo, porém, depois que passa o efeito do álcool, o álcool ele faz isso, ele tira a ansiedade, só que ele diminui a pressão arterial. Aí o que o corpo faz? Para manter a pressão estável, ele começa a liberar mais adrenalina. A glândula suprarrenal libera mais adrenalina para manter a pressão equilibrada. Só que aí passa 8, 12 horas depois que você bebeu, ou seja, no dia seguinte o álcool sai, só que aquela adrenalina ainda está aumentada. O que a pessoa tem? Crise de ansiedade, crise de pânico. Eu vou fazer um vídeo explicando a diferença de uma para outra. Aumenta a irritabilidade, a pessoa fica muito tensa, irritada, suando, palpitação no dia seguinte. Às vezes ela não sabe por quê. Muitas vezes é pelo álcool. Então o álcool causa crise de ansiedade 8, 12 horas depois da tomada. Jejum. O jejum prolongado ele diminui o nível de glicose no sangue. O nível de glicose, quando cai abruptamente, a primeira reação que a gente tem é liberar adrenalina num boost. Um boost de adrenalina. Para quê? Para a gente ficar alerta e ir buscar comida. O corpo está falando, pessoal, fica atento aí, vai atrás de comida. Não é hora de relaxar não, você está sem glicose no corpo. Então, jejum prolongado pode dar hipoglicemia e causar esse tipo de crise. Pensamentos negativos. Então, às vezes o gatilho, ele não está fora, ele está dentro da nossa mente. O cérebro humano, só o nosso cérebro consegue interpretar os nossos pensamentos como se fossem realidade. Nós temos essa capacidade, que é um superpoder nosso, nós conseguimos projetar coisas incríveis, porém, também isso engana a nossa mente. Tem um lado ruim que faz com que pensamentos negativos sejam vistos como ameaça para o corpo. Existem várias formas da gente lidar com isso e eu repito, uma grande parte, a grande maioria dos quadros de ansiedade a gente consegue tratar de forma efetiva, definitiva, para não voltar mais sem remédio. Se você quer conhecer técnicas específicas, um passo a passo de como lidar com a crise de ansiedade, se você quer ter um curso passo a passo, um mini curso de como lidar com pensamentos negativos, se você quer ter um manual completo de como lidar com pânico, eu convido você a assinar o Clube Saúde da Mente, que é uma minha biblioteca de como a nossa mente funciona, um manual completo e infinito com temas infinitos de todas as alterações que podem acontecer no funcionamento da nossa mente e principalmente indicando como a gente pode usar estratégias práticas para conseguir melhorar a nossa qualidade de vida e conseguir ajudar outras pessoas. Tem sobre remédio, tem sobre técnicas comportamentais, tem sobre técnicas de respiração, tem sobre técnicas ambientais para TDAH, para concentração, para procrastinação, para ansiedade, para depressão, para compulsão, como eu falei. E além disso tem lives semanais comigo para tirar dúvidas e falarmos de temas que os assinantes escolhem. Se você quiser conhecer mais e fazer parte dessa comunidade, clica no link que está na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês aqui no canal, nas próximas lives, nos próximos vídeos e lá no Instagram Dr. Marco Abud. Um abraço, pessoal. Até mais.